Olá, seja bem-vindo ao canal Robótica para Todos. Hoje eu quero falar de um sensor de luz que, na minha opinião, é o melhor sensor que existe. Eu separei alguns exemplos aqui que eles são totalmente fora da caixa. Você jamais imaginaria que poderia ser resolvido com um simples LDR. Na medida que eu for falando os exemplos, é natural que você tenha algum insight, alguma ideia, e eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco nos comentários. Para quem não me conhece, eu me chamo Érico Fonseca e eu ajudo pessoas a conquistar autonomia para executar seus projetos pessoais de robótica. Eu vou falar na seguinte ordem aqui, ó. Vou falar dos exemplos mais comuns, que provavelmente você já viu aí, até aqueles outros que, assim, eu não vi em nenhum lugar e que eu tenho certeza que vai fazer diferença aí nos seus projetos, que pode até você ter alguma ideia nova utilizando um LDR. Então, o circuito mais simples de todos que a gente vê por aí é o de ligar e desligar a luz do poste na rua lá quando escurece automaticamente. Então, o sol vai embora, fica escuro, a luz do poste acende. Esse aqui é bem comum, dá para você fazer com LED na protoboard, bem de boa, até aí tudo tranquilo. Tem um outro robô também que o pessoal faz competição, que é aquele robô segue linha. Ele coloca dois LDRs ali na frente e, utilizando o mesmo princípio, né, você coloca uma linha preta lá ou uma linha branca e aí você consegue fazer o robô, os motores desse robô ir andando ali, dependendo da luz também, se refletir na superfície clara ou se não refletir numa superfície escura. Provavelmente você já deve ter visto esse exemplo aí também. Quando a gente junta o LDR com um laser, que é uma luz apontada direto para cá, aí você já começa a aumentar as possibilidades. Por exemplo, você entra na loja, toca aquele alarme lá, aquela campainha informando que chegou alguém. Você já deve ter passado por isso. Aqui dali poderia ser feito com um laser atravessando, mirado aqui para um LDR. Tranquilo. Aproveitando esse mesmo exemplo, se você colocasse 2 ou 3 em sequência, você seria capaz de determinar quantas pessoas passaram por ali. Talvez até calcular a velocidade que a pessoa está entrando, ou quantidade de pessoas que está saindo, está entrando. Você pode monitorar qual é o horário que mais entra a pessoa, o que mais sai. Mas essa é a ideia da combinação do LDR com um laser virado para cá. Tem também sistemas de alarme, né? Quando a pessoa mira para cá, interrompe um alarme lá, você bota para tocar um sinal, enviar um e-mail, fazer alguma coisa lá de alerta também. Quem já foi no mercado aí já percebeu que aquelas esteiras andam sozinhas. Você poderia fazer um sistema semelhante àquilo ali com esse laser também. Então, na hora que a esteira está passando, na hora que tem algum produto na esteira, interrompe a velocidade. Eu já vi também escada rolante com sensores, que poderia ser feito com laser e LDR. Lá na escada rolante, assim, toda vez que não tinha ninguém, né, nem entrando nem saindo da escada rolante, ela reduzia a velocidade, praticamente bem mínima, para economizar energia. E quando alguém aproximasse, passasse ali na frente do laser, a escada rolante volta a operar na sua velocidade normal. Eu creio que até aqui você já deve ter ouvido falar algum desses exemplos ou já percebeu algumas situações que a princípio talvez não seja resolvido com LDR, mas você poderia fazer com LDR. Agora vamos àquelas situações assim que eu não vi ser feito com LDR. Uma coisa que você poderia utilizar nisso aqui, ó, é criar um sensor, por exemplo, para detectar se a porta está aberta ou está fechada. Você coloca esse LDR agasalhado ali em algum lugar onde a porta encosta e aí, mesmo esquema. A porta fechou em cima do LDR, escureceu ali. Basicamente você já tem um sensor ali que custa menos de R$1, que te diz se a porta está aberta ou está fechada. Aí você poderia pensar, pô, mas se a pessoa abrir a porta no local escuro? Tá, não funciona nesse momento, mas creio que todo mundo quando vai abrir alguma porta deve estar iluminado de alguma maneira, né? Mas fica aí a dica. Portão de garagem também, pessoal, nessa mesma ideia. Você coloca o LDR lá escondido, quando o portão da garagem fecha, você é capaz de determinar se esse portão está aberto ou está fechado com um simples LDR. Eu estou falando aqui um negócio que eu pensei, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? Mas eu sei que dá para fazer, tranquilo.
Outra aqui que eu usei, uma vez eu precisei identificar, o experimento que a gente fez foi uma caixa de remédio que conectava na internet, mandava e-mail, tocava alarme e assim por diante. Eu tinha que pensar na maneira de saber quando a pessoa veio abrir a caixa para tomar remédio ou não. Era mais ou menos assim. Como é que eu sei se a pessoa tomou remédio ou não? É basicamente se ela veio, abriu a caixa para pegar o remédio. E aí, qual sensor que a gente utilizou para identificar se abriu a caixa ou não, se a caixa estava aberta ou não? Foi o mais simples que a gente encontrou, foi justamente o LDR. A caixa, no interior da caixa ficava totalmente escuro quando ela estava fechada. E aí essa mudança de estado, de fechado para aberto, a gente identificou que a pessoa abriu a caixa para tomar o remédio. Também é uma situação bem interessante porque não envolve uma peça mecânica, um contato, um empurrão. A geladeira, por exemplo, ela tem um botão com a mola que quando a porta fecha, empurra esse botão para saber que tem que desligar a luz lá dentro, né? Então, aquele botão ele pode dar problema com o uso e tal. E aqui o da caixa fechada, se você olhar se está claro ou está escuro, você resolve e você pode usar isso aí indefinidamente. Também foi uma solução na época que para mim era inédita, né? Eu não sei se você já tinha visto uma solução como essa. O outro, esse aqui foi num projeto também na escola que eu passei um bom tempo tentando criar. Foi um tapete de dança no estilo, aqueles tapetes de dança que tem no PlayStation 2, PlayStation 3, lá do shopping, que você vai pisando naqueles botões. E na época a gente estava com uma dificuldade enorme de como criar um botão que funcione para uma criança de 60 quilos, funcione para um adulto também de 100 quilos, que os dois consigam brincar ali tranquilamente e que tenha uma certa resistência, né? Uma certa durabilidade. Então testamos várias. A terceira coisa que a gente achou que resolveu o problema foi justamente colocar um LDR ali, ó. Então o botão era só um desenho e tinha um LDR ali no meio. Qual era a ideia? Quando alguém pisava, ficava escuro e aí a gente sabia que pisava. Botão super resistente, você poderia passar com um carro lá em cima que ele não ia quebrar. Funciona para criança, para adulto e não tem problema desgaste mecânico. A pessoa poderia apertar várias vezes que ele não iria estragar. Tudo isso com um simples LDR. Esse projeto do tapete de dança, se ainda não tiver aqui no canal, vai ter em breve. Você pode procurar aí na descrição, que é um projeto super legal para você fazer também. Tá aí, ó. Se até agora você já teve alguma ideia de fazer algum projeto, lembra de colocar na descrição para a gente poder ajudar mais pessoas com isso. Por último aqui, pessoal, foi um projeto que a gente fez do Homem de Ferro, que ele tinha sensores nas mãos, onde a pessoa encostava lá com as mãos e acendia os olhos, tocava um buzzer, fazia um bip lá, e tinha um efeito especial que era no coração. Quando a pessoa encostava a mão aqui no coração, a gente colocou um motor para vibrar e simular as batidas do coração. A gente utilizou o circuito integrado 555 para dar aquele timer, bam, 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 como se fosse batidas do coração. E aqui no lugar do peito, bem discretamente, tinha um LDR ali, ó, posicionado num lugar estratégico para quando a pessoa colocasse a mão aqui em cima, a gente sabia que a pessoa encostou a mão e ele começava a simular essas batidas do coração. Também, as pessoas, quando não tem esse contato, né, essas sugestões de como você utiliza determinados sensores, você iria imaginar um botão, alguma coisa mais complexa, e o LDR foi super simples de fazer. Faz um furinho, coloca lá, encaixa, deu super certo. Provavelmente você deve ter tido alguma ideia, repita mais uma vez, compartilhe com a gente aí para a gente poder ajudar mais pessoas, pensar de maneiras diferentes de usar esse sensor. Ele é praticamente um canivete suíço aí na robótica. E se você gostou, considere se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!